Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor para a nossa meditação. Primeira carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 3. Nesta manhã, em cultos anteriores, nós já falamos um pouquinho sobre princípios que devem reger o relacionamento entre pais e filhos. No domingo passado, nós falamos sobre a importância do temor a Deus para a felicidade no lar. Hoje, nesta manhã, eu quero falar com os irmãos especialmente sobre maridos. E aí, no próximo domingo, eu vou falar sobre o papel da mulher. E assim nós vamos fechando o mês de maio, quando nos voltamos para o mês da família. Mas hoje, especialmente, então, 1 Pedro, capítulo 3. Quero fazer algumas considerações sobre o seguinte tema: maridos, vivei a vida comum do lar. Esse é o tema da nossa mensagem. Os maridos devem viver a vida comum do lar. E aí vou voltar especialmente não só para os casados, mas para aqueles que pretendem se casar, para a responsabilidade dentro do lar. Depois que eu falar domingo que vem sobre o papel da mulher, eu vou encerrar falando sobre o chamado para os cabeças dos lares. Então nós vamos falar justamente sobre isso depois. Mas capítulo 3 de 1 Pedro, a partir do verso 1 até o verso de número 7, diz assim a palavra do Senhor: Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós os tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Especialmente o verso 7, maridos, vivei a vida comum do lar. Irmãos, o apóstolo Pedro, ele, portanto, aponta alguns caminhos ou algumas atitudes que os homens devem tomar como cabeças dos lares, para que eles possam, portanto, viver o que Pedro chama a vida comum do lar. Antes de nós entrarmos nessas lições, é preciso a gente entender o que é viver uma vida comum do lar. O que Pedro está querendo dizer com isso é que o marido, portanto, ele precisa viver a dinâmica da sua casa, ele precisa viver o dia a dia da sua casa, ele precisa participar dos assuntos da sua casa, dos desafios, dos cuidados, até mesmo do trabalho da sua própria casa. E apesar de uma sociedade machista como nós vivemos nos dias de hoje, por exemplo, que muitos homens consideram algo inaceitável ele ter que varrer uma casa, ele ter que lavar uma louça, isso aí faz parte de algumas atitudes que é viver a vida comum do lar, que é de estar auxiliando, que é de estar participando da vida da casa. Isso é fundamental.
Isso não deixará o homem, menos macho se ele fizer isso. Pelo contrário, ele vai estar com isso obedecendo à palavra do Senhor. O que nós queremos enfatizar aqui, irmãos, que o papel, portanto, principal, o papel primordial, fundamental, o papel básico para que a família, especialmente falando do caso do homem e da mulher, para que o casamento funcione bem, está na responsabilidade do próprio marido. Veja, meus irmãos, com isso, nós não estamos querendo dizer que a mulher não tem responsabilidade. Nós não estamos dizendo que é responsabilidade primeira, apenas que é responsabilidade apenas do homem, não, mas primariamente, para que as coisas funcionem bem dentro da sua própria casa, é responsabilidade do marido. De acordo com a Bíblia, é responsabilidade do marido para que as coisas funcionem bem dentro da sua casa. Todos nós, quando olhamos para as Escrituras, nós estamos familiarizados com isso. Talvez a grande dificuldade de nós homens é aceitar essa verdade, é aceitar esse grande desafio que é posto sobre nós. Mas veja, nós sabemos muito bem quando, por exemplo, quando nós olhamos para o relato de Gênesis, como Deus criou o homem e a mulher, colocando-os no jardim, nós percebemos que Deus, portanto, Ele dá ao homem a tarefa de ser o cabeça do lar, de ser aquele que cuida, de ser aquele que zela, de ser aquele que cuida, portanto, de sua casa. Deus colocou a responsabilidade em primeiro lugar sobre o marido. Quando quando Adão e Eva, eles desobedecem a Deus, ele se dirige a Adão primeiramente. Deus não se dirige a Eva, mas Deus ele vai se dirigir primeiramente a Adão. Perguntou o Senhor a Adão o que ele fez. Ele não perguntou a Eva o que aconteceu. Porque Adão, portanto, era o nosso representante, era o responsável. O marido, ele tem essa responsabilidade maior de fazer com que a sua família ande bem. E aqui não é diferente. No texto aqui de 1 Pedro, o apóstolo dá orientações práticas aos maridos sobre como eles devem, especialmente aqui, sobre como eles devem tratar as suas esposas, como eles devem cuidar das suas esposas. É interessante notar que quando Pedro trata do papel das esposas, ele refere-se às esposas que têm maridos não cristãos. Mas não sei se os irmãos prestarem atenção aqui no texto, quando o apóstolo Pedro vai tratar dos maridos, ele não vai tratar do caso se a mulher é cristã, não. O marido tem o dever de tratar a sua esposa de acordo com os princípios da palavra de Deus, quer ela seja cristã, quer ela não seja cristã. Sobre o marido tem essa grande responsabilidade. Ele se reporta aos maridos cristãos, ele se reporta àquele, portanto, que é o cabeça, aquele que é o líder da sua casa. E aí nos impõe uma pergunta: como viver bem no lar? Como buscar viver bem no lar? A única ordem que aparece no texto pode parecer estranha ou desnecessária. Pedro, ele determina aos maridos que vivam, portanto, a vida comum do lar. O ponto aqui é que o marido deve compreender que a vida no lar é também responsabilidade dele. O marido deve viver a vida comum do lar junto com sua esposa. E aí o apóstolo Pedro vai dizer como que isso deve acontecer no seu dia a dia. Ele vai dizer: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Então a primeira verdade, o primeiro princípio, a primeira ordem que o apóstolo Pedro vai dar aos maridos aqui é que uma das maneiras de viver bem no lar é vivendo com discernimento. Discernimento. Essa palavra, irmãos, discernimento na língua grega, ela significa conhecimento. Em outras palavras, Pedro está dizendo: maridos, vivam a vida comum do lar com conhecimento. Com conhecimento.
Pedro instrui os maridos a que tenham discernimento, ou seja, que tenham conhecimento no que diz respeito à dinâmica da sua casa. Não, Pedro, ele vai dizer que o marido, portanto, ele deve viver a vida comum do lar, tendo discernimento, tendo um conhecimento, especialmente no trato para com a sua esposa. Pedro não explica que conhecimento é este, mas é evidentemente que é tudo aquilo que o marido deve saber para que a relação com a sua esposa seja feliz. É um conhecimento necessário para se manter a estrutura da sua casa. Perceba, meus irmãos, é o conhecimento necessário dentro de casa que vai fazer com que nós evitemos algumas situações que podem trazer sofrimento, males para a nossa família. Veja, a primeira coisa que o marido deve conhecer aqui, quando a gente fala de conhecimento, a primeira coisa que o marido deve conhecer, eu entendo que seja conhecer a si mesmo. É algo necessário, ele tem que saber quais são os seus limites, ele tem que saber quais são as suas fraquezas, ele tem que saber em que ele irrita na esposa. Mas a segunda verdade é que antes de conhecer a esposa, primeiro ele conhece a si mesmo, ele sabe o seu limite, mas agora ele também precisa conhecer a sua esposa, e eu acredito que é um dos aspectos mais importantes de viver uma vida com discernimento dentro de casa. Conhecer a esposa é fundamental para que o marido, por exemplo, de acordo com Paulo, lá em Colossenses 3,19, para que ele não trate a esposa com amargura. O que é tratar uma esposa com amargura? É feri-la, machucá-la, é se comportar de uma forma opressiva muitas das vezes. Viver a vida comum do lar com discernimento dentro de casa. O marido ele vive dessa forma, mas pressupõe para que ele viva dessa forma, ele conheça a sua esposa, ele saiba o que se passa na vida da sua esposa. Há uma pergunta que é necessário fazer, você, marido, nessa manhã, você conhece a sua esposa? Você conhece a sua esposa? Você sabe quais são os seus sonhos? Você sabe quais são os seus ideais? Você sabe quais são os seus anseios? Suas angústias? Suas preocupações? O que ela planeja, o que ela tem se preocupado. Ser o cabeça do lar não significa apenas colocar comida dentro de casa. A responsabilidade do homem vai muito mais além disso. Vai muito mais do que suprir materialmente a sua esposa. É preciso conhecê-la. É preciso saber o que se passa. Na verdade, você, marido, precisa ser o melhor amigo da sua esposa, para que você não a trate com amargura, para que você não leve ao sofrimento. Esse conhecimento da esposa é essencial para que o marido desempenhe o seu papel corretamente. Muito corretamente. Ver muitos dos problemas no casamento, irmãos, eu creio, seriam resolvidos se de fato essas verdades fossem vivenciadas. É preciso conhecer a si mesmo, é preciso conhecer a esposa, é preciso saber de fato o que se passa dentro da sua casa. Uma família não é um aglomerado de pessoas dentro de casa. Uma família é cada um cumprindo o seu papel e desempenhando as suas funções para que a família vá bem, para que a família caminhe bem. Mas sem um conhecimento necessário do que se passa dentro dos membros da família, não tem como ter uma família bem estruturada. A nossa sociedade de hoje, ela contribui para o afastamento das famílias. A nossa luta como cristão é para vivermos os princípios da família. Então Pedro vai dizer, é preciso você viver a vida comum do lar, marido, com discernimento, ou seja, conhecimento, mas ele continua dizendo aqui no texto, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Em outras palavras, Pedro ele está dizendo que o marido, portanto, ele precisa viver a vida comum do lar com sensibilidade. O marido deve viver com a esposa, tendo consciência de que ela é a parte mais frágil,
No original, no grego aqui, refere-se à mulher usando a palavra vaso, metaforicamente, referindo-se à personalidade humana, no sentido da sua fragilidade, no sentido da sua dependência, não dependência como nós sabemos no nosso mundo social hoje, mas sim no sentido de que o homem também, ele precisa compreender que ele é a parte, primariamente, fisicamente é a parte mais forte, emocionalmente é a parte mais forte, e ele precisa compreender essa verdade dentro do seu relacionamento, dentro da sua vida cristã. A advertência de Pedro tem a ver com o exercício da autoridade na família, tem a ver com o entendimento que é necessário quando ele conhece a sua esposa. Ele, portanto, entende que a sua esposa é a parte mais frágil, é a parte, portanto, mas sendo a parte mais frágil, ele precisa ter sensibilidade no relacionamento para com ela. Ele precisa saber como tratá-la. Em que momento, com que palavras deve se referir à sua esposa? Irmãos, é interessante quando quando a Bíblia vai nos falar de amor, ela diz que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. E certamente você deve pensar na igreja, a igreja não é perfeita. A igreja é cheia de defeito, porque nesta igreja há pecadores, miseráveis pecadores. Não sei se foi essa semana, eu disse que é interessante você observar que quando se trata das mulheres, especialmente lá em 1 Pedro, Jesus não vai dizer, 1 Timóteo, Paulo não vai dizer que as mulheres devem amar os seus maridos. Mas quando ele fala das mulheres velhas, mais idosas, Paulo vai dizer: ensine as mulheres a amarem os seus próprios maridos. Mas quando se fala do homem, não é aprenda a amar a sua esposa, é ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Por mais difícil que a sua esposa seja, foi ela que Deus colocou no teu caminho para você cuidar. E quando você não cuida, você falha na sua função de marido, de sacerdote do lar. Talvez os maridos queiram até discordar nesta manhã, mas eu estou muito tranquilo com isso, porque você pode discordar não de mim. Tem vastos textos bíblicos aí que você vai discordar, então é uma relação de você e Deus. É uma relação de você e Deus. Nós somos chamados a tratar nossas esposas também com dignidade. E isso nos leva a essa terceira maneira pela qual o marido deve viver com a esposa. Ele deve tratá-la com dignidade. O sentido aqui de dignidade, o significado de dignidade aqui em 1 Pedro é que você deve tratar a sua esposa com honra. Costumo dizer aos casais que estão começando a namorar, quando eu falo sobre no curso de noivos, olhe para o seu namorado, assim como ele te trata no namoro, ele vai tratar no casamento. Se ele te trata mal, não espere que no casamento ele melhore. A tendência é piorar. Quantos relacionamentos seriam evitados e quantos casamentos seriam bem-sucedidos se os casais de namorados entendessem que há uma relação, ela é uma decisão racional, não é emocional. Não é emocional. Você não decide porque está apaixonado casar com alguém. Você avalia todas as possibilidades antes de tomar uma decisão. Porque depois que casa, é até que a morte nos separe. Não adianta chorar depois. É preciso a obediência. E veja, irmãos, o que Pedro está dizendo é: maridos, viva a vida comum do lar com sua esposa, com conhecimento, sabendo que ela é o vaso mais frágil.
trate com dignidade. E há vários modos pelos quais o marido deveria tratar com dignidade. Um desses modos de tratá-la com dignidade é tratá-la de forma respeitosa, tratá-la com honra, especialmente não expondo as suas esposas ao vexame, à vergonha, expondo na presença de outras pessoas, reconhecendo e dizendo para ela as coisas boas e agradáveis e corretas que ela faz. Quantos maridos só sabem apontar o erro da sua esposa? Se for fazer uma lista quais são as qualidades e defeitos, tem maridos que só conseguem enxergar defeito. É necessário tratar com dignidade a sua esposa, é reconhecer as suas ações, as suas atitudes agradáveis, no que ela tem acertado e até mesmo naquilo que ela tem errado, ajudá-la para que ela vença as suas dificuldades. Tratá-la com dignidade, com sinceridade, em público, mas também veladamente, não humilhando-a, mas respeitando-a. Pedro, irmãos, dá razões. Pedro nos aponta caminhos para se viver bem dentro de um relacionamento. Diante dessa realidade, ele diz: é preciso viver a vida comum dessa forma, com discernimento. Conheça a si mesmo, conheça a sua esposa, conheça os seus anseios, no que você pode ajudá-la. Entenda que ela é a parte mais frágil, fisicamente e emocionalmente, e o trate com dignidade, com respeito, com honra. Saiba admirá-la, não aponte só os defeitos, mas busque as qualidades essenciais na vida da sua esposa. Diante disso, portanto, ele nos dá duas razões para que nós façamos isso. E aí eu quero encerrar nesta manhã. Duas razões para que o marido trate a esposa com conhecimento, sensibilidade e dignidade. Primeiro, apesar de diferentes, nós somos iguais. É isso que ele vai dizer aqui na parte final. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. A primeira razão que ele vai dizer é essa: se por um lado a esposa é o vaso mais frágil, por outro, ela é igual ao homem. As esposas vão receber a mesma vida que Deus dá aos maridos, explica Pedro. A graça é a mesma. Um casal com funções diferentes, mas que são alvos da mesma graça. Cristo morreu por ambos, para salvar ambos. Segunda razão que ele vai dizer é para que não se interrompa as orações. Pedro apresenta aos maridos para que tratem a sua esposa como convém, é que o relacionamento conjugal influencia diretamente na vida de oração. Ele diz: para que não se interrompa as vossas orações. Dificilmente um casal vai conseguir orar juntos se eles acabaram de brigar, se a mulher acabou de ser ferida pelo marido. Não adianta ele dizer: vem aqui, vamos orar para dormir. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Por isso, Pedro está dizendo: para que não se interrompa as orações, para que vocês tenham uma prática de oração contínua, busque obedecer os princípios de um viver bem dentro de casa. Aí sim as orações não serão interrompidas, pelo contrário, elas serão intensificadas cada vez mais. Portanto, irmãos, maridos, você deve tratar a sua esposa como parte mais frágil, dentro e fora do seu lar, procurando saber quais são suas atitudes que causam ira ou tristeza na sua esposa, procurando evitar. Ao mesmo tempo, procure conhecer mais a sua esposa, seus desejos, gostos, vontades, seus anseios, o que deixa ela triste, porque muitas das vezes ela se comporta de forma amargurada.
Você, marido, precisa entender que é necessário resolver as diferenças, é necessário sim, é necessário buscar cada vez mais, conhecer os seus limites, para que com suas palavras e gestos você não machuque a sua esposa, você não a prejudique, você não se torne um obstáculo na caminhada cristã dela. Jamais exponha a sua esposa a uma situação ridícula, como brincadeiras ou atitudes inconvenientes que vão entristecê-la. Pelo contrário, procure olhar para ela como alguém que Deus colocou em sua vida, para que você abençoe a vida dela, para que você a leve a um crescimento espiritual, para que ela olhe para você e enxergue em você Cristo na sua vida. Aí sim, a esposa, ela vai ser submissa, ela vai seguir as suas orientações, porque ela vai enxergar Cristo na sua vida. Mas se ela não enxerga Cristo na sua vida, dificilmente haverá submissão biblicamente, dentro de uma casa. Maridos, vivam a vida comum do lar, como Deus deseja que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Sobre nós, homens, é imposto o imperativo para que busquemos a cada dia, ó Deus, viver a vida comum da nossa casa, com conhecimento primeiro de nós mesmos e o mais importante, o conhecimento das nossas esposas. O Senhor nos desafia a olharmos para nossas esposas, às vezes fisicamente, aparentemente parece tão forte, mas quantas vezes dentro do seu coração a fragilidade ela é tão profunda. E quantos de nós maridos tratamos com indiferença, tentando impor as nossas vontades, mesmo quando essas vontades não são bíblicas. Ajuda-nos, ó Pai, como maridos, a sermos sensíveis, ó Deus, a termos um coração a cada dia sensível com as necessidades das nossas esposas, Pai. Ajude-nos, ó Deus, a tratá-las com dignidade. Tem misericórdia de nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nos coloquemos de pé, irmãos. Agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações benditas e eternas do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não somente hoje, mas por toda a eternidade. Amém, Senhor.